Muito bem, então você já viu aí que essa documentação do Flutter realmente é rica e bem detalhada, né? Você viu aí em detalhes como instalar o Flutter, como configurar um editor, seu editor preferido, que pode ser o Android Studio, o IntelliJ, o VS Code, ou até mesmo outro editor, e aí você usa ferramentas de linha de comando. Aqui nós configuramos dois, o Android Studio e o VS Code, tá? E aí no final você fez um test drive, você já viu a aplicação rodando no seu dispositivo real, né? O próximo passo aqui na documentação seria escrever a sua primeira aplicação, tá? E nós vamos gastar um pouco mais de tempo aqui na documentação do Flutter, tá? Para que você novamente, né, informando para você se acostume com essa documentação, tá? E também porque a documentação ela foi feita de uma maneira, tá, que uma pessoa que está chegando para utilizar o Flutter, ela consegue aprender rapidamente como utilizar o Flutter, tá? Então por isso nós estamos utilizando essa documentação como base. Bom, essa primeira aplicação aqui que ele pede para você construir, é uma aplicação que vai criar uma lista dinâmica. Ela vai trazer essa lista de um componente externo, ok? De um pacote externo, melhor dizendo, tá? Vai carregar uma série de palavras, só que ele vai carregar essas palavras 10 por vez. Ele carrega 10, daí se o usuário navegar, ele carrega mais 10 palavras, tá? E ele vai trazendo essas palavras de forma aleatória de um pacote externo. Perfeito. Esse tutorial é dividido em duas partes, né? Parte 1 e parte 2. Se você vier na parte 1, logo na introdução, ele menciona, né, que você precisa ter apenas conhecimentos básicos de orientação a objeto para seguir esse tutorial. Então você vai seguindo, vai copiando, vai colando, vai compreendendo como é que você vai fazer na aplicação. Mas eu sugiro que você não siga esse tutorial neste momento, tá bom? Você vai ficar um pouco perdido se você seguir esse tutorial neste momento, embora ele vai explicando os detalhes, né, de acordo com o que ele vai fazendo o tutorial, tá? Mas eu sugiro que não seja feito neste momento. O que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos pular esse tutorial, você vai voltar aqui depois, vai ser um exercício para você fazer depois, tá? Mas depois que nós concluirmos essa parte, concluirmos a calculadora, por exemplo, aí você pode voltar e fazer esse passo 4 aqui, é um exercício para você, tá? Neste momento aqui, nós vamos pular para exemplos e tutoriais e vamos clicar em Code Labs. Dentro de Code Labs, nós temos aqui alguns exemplos, inclusive aquele lá, ó, tá? Que eu acabei de mostrar para você. Nós vamos clicar no primeiro. Esse primeiro exemplo, tá? Ele vai nos apresentar os conceitos básicos de layout no Flutter. E é isso o que você precisa aprender neste momento, tá bom? Logo no começo aqui, tá? Ele informa que o Flutter ele é diferente de outros frameworks porque a sua interface com o usuário é construída no código e não, por exemplo, num arquivo XML. Então, quando você está escrevendo algum projeto em Xamarin, por exemplo, tá? Ou no Windows Forms, né? Ou a parte visual da aplicação é escrita num arquivo especial XML chamado XAML, tá? No caso do Flutter, isso não é assim, tá? Você escreve tudo no código e ele vai desenhando a tela da aplicação, né, de acordo com o que você vai escrevendo naquele código. Tranquilo? Bom, o conceito é, você pega uma série de componentes, vai colocando esses componentes e o conjunto desses componentes, né, é apresentado para o usuário na tela dele, tá? Esses componentes no Flutter são os widgets. E veja como eles são definidos aqui, olha. Widgets são blocos de construção básicos de interface do usuário no Flutter. E observe a próxima frase que ele menciona, olha. De acordo com que você progride com esse Code Lab, né, com esse tutorial, você vai entender que quase tudo no Flutter é um widget. Interessante, né? Então, quase tudo no Flutter são componentes.
Aí você vai colocando os componentes em conjunto, né, como se fosse um Lego, tá? E ele vai montando o visual para você. Então vamos lá. Os dois primeiros widgets que nós estamos vendo aqui são row and column, que significam linha e coluna, né? Então é o básico, tá? Você tem a linha, você tem a coluna, e aí você começa a construir coisas com esses dois carinhas, com esses dois componentes, tá? Quando eu falar componente, eu estou me referindo a widget, tá? Muito bem. O legal aqui é que ele já tem um código, né? E a gente já pode rodar e ver o visual da aplicação aqui do lado, tá? Então veja só. Nós começamos aqui importando alguns pacotes, mas não se preocupe com isso aqui neste momento, tá? Daí nós estamos criando o primeiro componente. Ele estende de stateless widget. Significa o quê? Que ele vai ser ele mesmo um componente imutável, tá? Stateless, imutável. Nós também temos o stateful widget. Neste caso, ele vai ser um componente que poderá mudar. A gente vai ver isso daí depois, tá? O stateful widget nós veremos mais para frente. Então, o que é que está acontecendo aqui, ó? Primeiro eu tenho uma anotação override, significa que nessa classe Py eu também tenho esse build. Eu preciso construir alguma coisa. Vou construir também na minha classe filha. MyWidget é a minha classe. Eu estou herdando dessa classe aqui. Essa é a classe Py, tá? Ok, eu tenho um contexto, né? E esse cara aqui, ele vai retornar uma linha com 3 filhos. Quais são esses 3 filhos? Um blue box, outro blue box e outro blue box, tá? E quem é blue box? Blue box é outra classe que também estende de stateless widget, tá? O meu blue box vai ser uma caixa azul, né? É um container no caso, tá? Esse container ele vai ter largura 50, altura 50 e ele vai ter uma decoração. Que decoração é essa? A cor dele vai ser azul e ele vai ter borda em todos os lados, tá? Eu vou executar isso daí. Aqui, ó, run. E ele vai desenhar para mim aqui a interface que vai aparecer no dispositivo. Tá aí, tá? Então eu tenho lá 3 caixinhas azuis. Olha, a linha contém 3 blue box e ela foi desenhada de forma horizontal, né? Row, linha sempre é horizontal, deitado, tá? Você vê que coluna vertical, em pé. Agora observe, primeiro ele pede para a gente clicar no botão Run, né, para executar. Depois ele pede para a gente mudar no código de Row to Column. Então aqui, ó, onde tem linha, eu vou colocar coluna e vou executar de novo para ver o que vai acontecer. Agora sim, ele retornou uma coluna, tá? Agora eu estou no sentido vertical. Legal, vamos continuar então. Já vimos como construir aqui um componente caixa azul. Tá aqui, ó. Ficou dentro de um container, né? E vimos como desenhar esse componente, ou 3 desses componentes na tela. Tá? Que é o que o nosso componente está fazendo. O nosso componente, o MyWidget, o meu componente, ele está desenhando 3 caixas azuis na tela, tá? Legal. Daí ele vai falar um pouquinho sobre Axis, Size e Alignment. O que é isso? Axis é eixo, significa eixo, né? Então é tamanho e alinhamento do eixo, tá? Então ele menciona aqui que a Blue Box, né, esses componentes Blue Box, eles foram desenhados todos juntos, todos ali alinhados à esquerda, tá? Se você fez como se fosse uma linha, né? E ele começa a explicar que tanto linha como coluna, esses dois componentes, eles ocupam diferentes
eixos, tá? Então, o eixo principal de uma linha é horizontal, o eixo principal de uma coluna é vertical, tá? Daí nós temos aqui algumas propriedades interessantes que nós vamos começar a utilizar agora, olha. Primeiramente é esse main axis size, pode ser max ou min. Então, se eu utilizar o max, a linha ou a coluna vai ocupar todo o espaço, tá? Então, você observou aqui em cima, olha, o max é o padrão, diga-se de passagem, né? O meu componente, tá? Que é esse cara aqui, my widget, ele está ocupando todo o espaço, tá? Se eu colocar ele para linha de novo e executar, você vai ver que ele vai ocupar todo o espaço. O meu componente é esse cinza aqui, ó, tá? Essas três caixas eu desenhei a partir daqui, do Blue Box. E aí a Blue Box tem um tamanho definido. Aqui, ó, é um container, cada box, né, cada Blue Box é um container e tem tamanho definido, é 50 por 50, tá bom? Essas três Blue Box, essas três caixas azuis, estão dentro do meu componente aqui, que está definido por padrão como um max, tá? O axis dele, né? O axis dele aí tá como max, tá? O tamanho do axis main dele tá como max, tá bom? Se eu colocar para mínimo, ele vai ocupar apenas o espaço que é necessário para os filhos dele. Vamos ver isso aqui funcionando, ó. Então veja, agora eu tenho a mesma linha, mas dessa vez eu estou usando a propriedade main axis size, tá? E está definido como max. Vou executar. Mesmo jeito, tá? Agora se eu mudar para min, o que vai acontecer? Só aparecem as três caixas e ainda centralizadas, né? Porque agora o meu componente está utilizando apenas o tamanho mínimo para que os filhos caibam nele, tá? Eu posso dizer que a largura do meu componente agora é 150. E por que isso? Porque cada caixa tem a largura de 50 e eu tenho 3 caixas nesse caso aqui. Legal, né? Vamos continuar então. Já vi o main axis size, foi o que nós vimos aqui em cima, o size, né? Agora nós vamos ver o alignment, o alinhamento do meu componente. Como é que ele vai ser definido? Eu posso definir ele para start, no início, posso definir ele para end, no fim, tá? E dependendo da linguagem que você já estudou antes, isso aqui é familiar para você, tá? Mas, por exemplo, se você vem do Delphi, né? Esse start aqui é o left, esse end é o right, ok? Daí tem o center, tem o space between, tem o space evenly e tem o space around. Vamos ver cada um deles, tá? Então, olha só. Eu tenho agora o alinhamento, tenho as minhas 3 caixas azuis, elas ainda estão definidas para 50 e 50, tá bom? Quando eu executar isso aqui, o start ele vai ser alinhado à esquerda. Se eu colocar end, ele vai ser alinhado à direita. Mas tem um detalhe aqui, né? Falei para você que vem do Delphi, é esquerda ou direita, mas não necessariamente. Se eu colocar, por exemplo, aqui, column, e aqui eu colocar start e executar, ele vai estar alinhado ao topo, né? Então seria um top lá no Delphi, né? E se eu colocar end, ele vai estar alinhado ao bottom lá embaixo, tá? Vamos voltar para a linha de novo, no lugar de coluna. E vamos testar mais alguns valores aqui, né? Então, por exemplo, center vai ficar no centro, space between. Como é que vai ficar esse daqui? O space between, tá? Ele vai colocar o primeiro componente à esquerda, ou no start, o último componente no end, ou no right, ou no top ou no bottom, se for uma coluna, né?
e ele vai colocar um espaço por igual nos demais componentes. Legal? Daí, se eu utilizar o outro aqui, ó, logo embaixo, que é o Space Evenly, opa. Aqui, Space Evenly, vamos ver o que vai acontecer. Vou executar. E agora, olha, ele colocou um espaço igual, inclusive no início e no fim. Ver se tem mais algum. Tem o Space Around. Ele vai fazer algo similar ao Space Evenly, mas ele vai reduzir pela metade o espaço antes e depois da primeira e da última caixa. Vamos ver como é que vai ficar. Tá aí, ó. Esses espaços aqui estão iguais, no entanto, antes da primeira e antes da última caixa, o espaço é metade desse outro aqui, tá? Então, você vai encontrar os propósitos para utilizar essas propriedades aí nas suas aplicações. Passamos pelo alinhamento. E agora a gente vai para... Ok, a gente estava vendo aqui o main axis. Agora nós vamos para o cross axis. Tá? Cross axis, o que é isso? Qual é a diferença dele para o main? É que nesse caso aqui, nós vamos ter filhos de tamanhos diferentes, tá? Então se você vier aqui embaixo, olha, você vai ter a blue box, é 50 por 50. E agora você vai ter um outro componente, um outro widget, chamado bigger blue box. Nesse caso a largura é 50, mas a altura é 100. Olha só. Então eu vou ter aqui o meu alinhamento principal vai ser space around. E o meu alinhamento cruzado vai ser center. Vamos executar para ver o que vai acontecer. Então, pelo fato de ser space around, ele colocou antes e depois da última caixa metade do espaço que tem aqui, tá? E pelo fato do cross, né, do alinhamento cruzado ser center, ele alinhou esse cara aqui, ó, para o centro. Na verdade, não esse, né? Porque esse já ocupa todo o espaço. Ele alinhou esses outros dois caras aqui em relação a esse no centro, tá? Essa é a explicação correta. E você vai entender melhor quando nós alterarmos o valor de centro para start, por exemplo. Vou colocar start aqui. E o que você acha que vai acontecer? Olha só, o primeiro é space around. Ou seja, ele está colocando um espacinho antes aqui e um espacinho depois aqui, porque eu estou lidando com o meu main, né? Vou até tirar esse space around aí, no lugar dele, eu vou colocar space between, tá? Então não vai ter espaço nenhum antes ou depois da última caixa, tá? Ok? Então antes e depois da última caixa não vai ter espaço nenhum. No entanto, o meu alinhamento cruzado está start. O que você acha que vai acontecer, né? Eu imagino que essa caixa vai ficar aqui, ó. E essa caixa também vai ficar aqui. Vamos ver se é isso mesmo que vai acontecer. Vou executar. E foi isso mesmo, tá? Então, no meu alinhamento principal, tá? No meu eixo principal, o alinhamento dele é space between. Então, o mesmo espaço entre um e outro aqui, ó. Ok? Entre os três está o espaço igual, mas sem espaços antes e depois da primeira e da última caixa. E como no meu alinhamento cruzado eu coloquei start, ele foi para o começo. Se eu colocar end, ele vai para baixo. Tá? E se eu mudar isso aqui para coluna? Olha só o que vai acontecer. Vai para a direita. Aliás, neste caso aí, é top e bottom, né? No outro caso da linha e coluna que nós podemos falar em esquerda e direita, tá? Mas enfim, vamos nos acostumar com os termos do Flutter, tá? Então ele colocou no end.
e colocou a caixinha lá no topo e a outra no bottom. Mas aí você me pergunta, tá, mas eu não estou vendo nenhuma diferença entre isso daí e o alinhamento que eu vi anteriormente. Eu não estou conseguindo compreender o que está acontecendo no alinhamento cruzado aqui. Então vamos voltar um pouquinho na documentação para compreender. Olha só, esses alinhamentos na maioria das vezes eles funcionam para linha, tá? Então no caso do start, apenas para linha, no caso do end, apenas para linha, no caso do center, apenas para linha. Agora no caso do stretch, ele vai funcionar para linha e para coluna, tá? Na linha, ele vai do top para o bottom, de cima para baixo. No caso da coluna, ele vai do left para right, da esquerda para a direita, tá? E nós ainda temos uma baseline que só vai funcionar com a classe texto, quando nós estivermos utilizando o componente texto, tá bom? Então, de fato, aqui não tem alteração nenhuma, nada está acontecendo. E ele já falou, eu não consegui encontrar uma linha, tá? Então ele já mencionou que tem alguma coisa estranha aí. Voltemos para row, executemos novamente, aí a gente consegue ver aqui que está no end. Se nós voltarmos aqui, eu tenho o start, o end, o center, tenho o stretch. Vamos ver o que vai acontecer. Stretch é esticar, né? Alongar, esticar. Então vamos colocar um stretch aqui. Vamos executar. Opa, não é aí. É aqui. Aí, ó. Ele estica, mas estica tudo, tá? Então, se tiver espaço lá no teu layout, né? Ele vai esticar para todo o espaço que tiver disponível, tá? E se eu mudar para coluna, ele vai fazer a mesma coisa, só que de forma horizontal, nesse caso aqui. Tranquilo? Depois a gente vai ver um exemplo de como utilizar o baseline, né? Vai ser aí quando nós estivermos utilizando um texto, tá? Vamos para frente.